Vejamos agora uma outra passagem. As posses e o reino dos céus. Olha que interessante. Dá a entender que é o quê? Mais um pouco sobre o mesmo tema, sobre o mesmo contexto. Vejamos. Vendo, disse Jesus. Vendo quem? Acreditamos que estamos na mesma passagem, não é? Vendo, disse Jesus, quão dificilmente os que possuem riquezas entram no reino de Deus. Quão dificilmente os que possuem riquezas entram no reino de Deus. Há quem entre. Há quem entre. Mas é fácil? Não é fácil. E ele diz no versículo 25: pois é mais fácil entrar um camelo. Aqui é interessante, né? No item 1, porque é meio complicado, né? Porque ele diz que é mais fácil um camelo entrar pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ora, vamos combinar que um camelo no buraco da agulha já não é dificilmente. É algo mesmo impossível, não é? Então, como é que ele está dizendo dificilmente? E depois ele coloca uma situação de impossibilidade. Mas a palavra aqui do camelo, na agulha nós temos, né, o tradutor diz, é colocada como uma acepção técnica, ou seja, no vasto vocabulário de Lucas a respeito do tema indicando a agulha cirúrgica utilizada em operações. Bom, e sobre a questão do camelo? Existem algumas teorias. Não é? Primeiro que também era chamado de camelo a corda da rede dos pescadores, uma corda da rede dos pescadores. A corda da rede dos pescadores não é uma corda grossa, não é? É uma corda resistente, mas uma corda que é trançada lá. E aí, vamos dizer que ia ser difícil, mas dependendo da agulha, o fio de uma rede de pescador poderia entrar. Uma outra acepção agora sobre a palavra agulha, lembram daquelas cidades antigas? Elas tinham algumas entradas, e essas entradas, muitas dessas entradas, aquelas entradas de pedestre, ok? Hoje nós temos nos supermercados, não temos as entradas que possibilitam carrinhos de passarem, né? Passa só uma pessoa, um pedestre. Então, vejamos a dificuldade de passar por um espaço onde passa uma pessoa, mesmo que seja uma pessoa muito grande, porque também existiam pessoas grandes na época, não é? Uma pessoa grande passando ali naquela agulha, que são aquelas entradas naquelas fortificações, naquelas cidades fortificadas de Jerusalém, por exemplo, tinha um grande muro que cercava Jerusalém. E haviam certas entradas para pedestres, outras maiores, mas essas para pedestres chamadas de agulhas. Então, muito difícil um camelo passar por ela, ou por elas. Difícil, mas não impossível, não é? Então, aí já faria mais sentido para um camelo passar no buraco de uma agulha de costurar ou uma agulha cirúrgica. Aí não seria muito difícil, né? Seria mesmo impraticável. Como é que isso se daria? Só se fosse a foto de um camelo. Mas não sequer existia foto naquela época. Então, vejamos, temos que levar para uma situação de muita dificuldade. Mas muita dificuldade não é impossibilidade, porque Jesus, ele é, aí sim, cirúrgico no que ele fala, não é? É uma coisa de, é mais ou menos isso. Não tem nada de mais ou menos com Jesus. É exatamente o que ele está falando, ok? Então, ele diz, é mais fácil um camelo entrar no orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram disseram, e quem poderá ser salvo? Então, agora, muitos deviam serem ricos ali, né? Que estavam ao ouvir, assim, e agora criou-se um problema na minha vida. E quem poderá ser salvo? Ele disse, as coisas impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Pedro, então, falou, eis que vós, deixando as próprias coisas,
Perdão, vós não, nós, perdão. Pedro disse: Eis que nós, deixando as próprias coisas, te seguimos. E ele lhes disse: Em verdade vos digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, ou irmãos, ou genitores, ou filhos, por causa do reino de Deus. Não há ninguém que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou genitores, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba neste tempo muitas vezes mais, e na era vindoura, a vida eterna. Nós temos que abandonar? Não. Ele não fala em abandono, ele fala em deixar. Deixar primeiro. Nós temos uma ideia de desapego, não é? Desapego. Muitas vezes nós temos que dosar, não temos que dosar o nosso dia? Tudo na nossa vida é dosado. E servir a Deus, só se serve a Deus saindo de casa? Ou nós servimos a Deus dentro de casa também? Sendo, hoje é Dia das Mães, não é? Sendo boa mãe, bom filho, bom marido, boa esposa, bom irmão, bom cidadão. Eu posso fazer mais? Posso fazer mais. Eu posso falar por mim. E sobre o outro, eu posso falar do que o outro deve ou não deve fazer? Jesus pode falar, não pode? Alô? Jesus pode falar. Eu posso falar? Eu posso falar por mim, sobre o que eu posso. E mesmo assim, eu vou estabelecer os meus limites, as minhas disponibilidades, dentro do que eu entenda que seja prioritário na minha vida. E muitas vezes nós temos vários papéis prioritários concomitantes, não temos? Em várias fases da nossa vida, nós temos, por exemplo, somos mãe de um bebê de 1 ano, e depois, quando o bebê cresce, de um homem de 30, de um homem de 50 ou de 60. Um homem de 30 ou de 40, a princípio, vai me exigir muito menos cuidados do que quando ele tinha 1 ano, não é? Quando ele tinha 1 ano, eu tinha muito menos disponibilidade para fazer outras coisas, não é? Quando ele tem 30 ou 40, eu tenho mais possibilidades de me dedicar a outras coisas. Mas quem vai estabelecer isso? Sempre. Nós. Jesus fala para o jovem rico, mas não manda. O que ele faz é um conselho e um convite. Um convite. Convite nós aceitamos ou não. Há algum tipo de ameaça que Jesus faz quando o jovem se entristece e se afasta? Jesus coloca algum medo nele? Olha, se fosse você, aceitava, hein? Porque isso aí vai vir uma conta cara para você depois. Ele disse isso? Não. A lei do progresso é uma lei. Todos nós progredimos e continuaremos a progredir. Mas cada um de nós vai estabelecer o seu ritmo. Cada um de nós tem o seu ritmo. E não existe o ritmo certo e o ritmo errado. Existem ritmos diferentes. Se Deus, perdão, se Jesus não julga, não acusa, não cobra, nós fazemos o quê? Vamos lá, botar o dedo no nariz e papapá, papapá? Mas eu faço. E por que o outro não faz? Porque o outro não é eu, não é? O outro não é a minha pessoa. Portanto, eu decido sobre o que eu faço. E o outro decide sobre o que ele faz. É justo? Parece justo. Mas eu queria que fizesse, porque senão, principalmente quando é mãe e filho, né? Porque senão depois vai sofrer. Mas isso se chama o quê? Livre-arbítrio. Se Deus dá a nós, por que nós vamos tirar dos nossos filhos? São adultos. Podemos fazer como Jesus fez? Aconselhar? Mais do que aconselhar, Jesus não aconselhou. Jesus respondeu uma pergunta, o que é muito mais positivo do que aconselhar quando ninguém nos pergunta. Quando ninguém nos pergunta e aconselhamos,
há uma probabilidade de não sermos ouvidos, porque ninguém pediu a nossa opinião. Mas quando alguém pergunta, e isto é algo para se aprender aqui também, quando alguém nos pergunta, esta é uma excelente oportunidade de falarmos algo que pode ajudar o outro a refletir sobre os seus caminhos, que foi o que Jesus fez. Jesus não mandou nada, ele só falou a verdade para que ele refletisse sobre os seus caminhos. Mas continuou o livre-arbítrio na mão do jovem rico. E assim deve ser com todos nós. Podemos, de preferência, quando o outro nos pergunte, mas não tem jeito, mãe é metida mesmo, né? Mãe é aquela sem noção. Então, ninguém perguntou, mas ela está lá, ela vai falar. Ela vai falar. Mas, muitas vezes, a questão do problema da fala dessa mãe, ela criar a expectativa de que vai ser ouvida. Aí é um problema. Porque ela está falando, ok? Está falando, olha, eu vou dar aqui a minha contribuição, vou dar os meus 5 tostões de visão, mas ponto, ponto. O filho amado ou a filha amada vai ouvir? Vai seguir? Aí é uma questão do outro. E sobre o coração do outro, que diz o ditado: coração do outro é terra que ninguém pisa, não é isso? Cada um sabe de si. Ah, mas eu sei do meu filho. Aproveitando que hoje é dia da mãe, né? Vamos refletir sobre isso. Ah, mas eu sei do meu filho, eu sei. Eu posso saber, mas eu não vou saber mais do que o filho sabe dele mesmo. Ah, eu sei mais do meu filho do que ele sabe dele mesmo. Calma, calma. Claro que quando o filho é pequeno, adolescente, nós sabemos mais, mas depois os filhos crescem, crescem e vão viver a vida deles e vão no contato com as coisas da materialidade, vão ser impactados do seu próprio jeito, do jeito muitas vezes que a geração inteira deles está sendo impactada. Nós precisamos ter também essa compreensão disso. Imaginemos lá no tempo do rock and roll, não é? Lá nos anos 50 do século passado, não é? Imaginemos os pais do pós-guerra vendo os filhos naquela histeria e aquelas shows de rock, as meninas. Isso era uma grande preocupação, porque aquilo rompia com todo um sistema que estava implantado socialmente e culturalmente. Sobrevivemos aos anos 50 do século passado? Sobrevivemos. E continuamos a ver essas mudanças culturais, sociais. E as gerações, só que agora tudo muda muito rápido. As próprias gerações agora mudam muito rápido do que há 50, 60, 70 anos atrás. Vamos fazer a nossa parte, seja o outro quem for. Vamos aproveitar quando o outro vier falar conosco, sem sermos um. Eu sei que para mim é difícil não ser invasivo, mas fica assim, para refletirmos, não é? É adulto. Se nós formos com calma, com suavidade, sempre teremos mais chances de sermos ouvidos do que nós entrarmos com o pé na porta. Então, quando entramos de uma forma irritadiça, dizendo ao outro o que deve fazer, falando de consequências, isto agrada? Ou isto cria uma certa dificuldade? E nessa não caiu bem, a tendência é se afastar ou se aproximar. Ah, nem vou falar mais, porque quando eu falo é isso. Quando eu falo quer me dar lição de moral, quando eu falo quer me dizer o que eu devo fazer. Ah, mas quer dizer que eu devo me calar? Ninguém disse isso. É só a gente comendo pelas beiradinhas. Vamos sugerir, aconselhar, dar aquele toque, mas sabendo que o livre-arbítrio é do nosso filho adulto. Mesmo que seja um jovem adulto, 18 anos, ele já vai lá fazendo as suas escolhas e sabemos o quão importante isto é, porque não podemos escolher a vida de um jovem adulto, porque senão ele vai deixar de confiar nas suas escolhas, não é?
a posse e o reino dos céus. E é interessante porque Jesus traz aqui essa posse dos papéis. O meu pai, a minha mãe, o meu filho, o meu irmão. São posses, né? Esse sentimento de que é meu filho. Mas espera aí, somos todos filhos de Deus, que nos olha igualmente, com o mesmo amor. Olha, amaremos mais os nossos filhos do que Deus nos ama a todos. Ah, mas olha, é que Deus não me conhece como mãe. É, ele conhece as mães. As mães que abraçam, e os pais, obviamente, estamos destacando as mães por hoje ser Dia das Mães. Por favor, os pais não levem a mal. Né? Mas mães e pais que abraçam as suas oportunidades de viverem maternidade e paternidade são como os verdadeiros, como que companheiros, mais que companheiros, não é? Trabalham junto com os anjos da guarda de seus filhos. Então, nós somos os assessores, e os anjos da guarda também são, né? Os assessores daquele encarnado, e nós estamos tentando ajudar. E agora a palavra é parceria. Né? Nós e os anjos da guarda fazemos um trabalho de parceria para ajudar esse coração tão amado, que veio como tutelado do seu amado anjo da guarda e que veio também como nosso filho, não é? Então é um trabalho muito bonito, mas mesmo assim, evitarmos essa ideia de posse. É um irmão querido, amado, amadíssimo. É exatamente o amor de mãe e de pai que vai construir em nós o amor universal. Porque é esse amor que não tem limites. E isso nós aprendemos no papel de mãe e no papel de pai. Claro, papéis abraçados, como se deve, não é? Como missão, como diz o livro dos Espíritos, missão. Meu Deus, como assim já passou o tempo? Fico chocada. Eu fico chocada como o tempo passa. Então, Jesus diz que não há quem não viva esse desapego e não receba, neste tempo, muitas vezes mais, e na era vindoura, a vida eterna. Porque estamos nos esforçando em. Quando nós somos mães, vamos lembrar, não é? Antes de sermos mães e depois de sermos mães. Antes de sermos mães, passávamos lá pela área da alimentação do shopping ou num parque e ouvíamos lá as crianças chorando. E ok, íamos seguindo nossos caminhos. Depois de sermos mãe, um choro de criança nunca foi mais a mesma coisa. Existe uma coisa dentro de nós que parece que toda criança que chora é nosso filho que chora, não é? E nós ficamos assim, mas espera aí, quem está chorando? Precisando de ajuda. Nós já ligamos assim o radar de uma criancinha chorando. Será que ela está precisando de ajuda? Muitas vezes pode ser uma criança perdida no shopping, não é? Perdida numa praia, e ela vai chorar. Isso já nos levanta aquele alerta. É isso. Este é um grande amor, e essa passagem aqui hoje foi bem, bem inspiradora.